Olá, educador! Olá, educadora! Eu sou a Amanda Zanetti, estou muito feliz de estar aqui com você em mais uma semana pedagógica da Moonshot, esse evento grandioso que está disseminando aí informações, conhecimento, trocas entre educadores de todo o país. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens. Sou especialista em psicologia positiva aplicada ao universo escolar, em inovação e habilidades para o futuro. E estou aqui para a gente refletir um pouquinho sobre algumas ideias e ferramentas práticas para manejo de sala de aula que vão nos ajudar a ter um ano de 2023 menos desafiador do que esses últimos anos aí, que foram anos tão desafiadores para a educação. Assim como vocês, eu também sou educadora, conheço muito bem o chão de sala de aula, estive o ano passado inteiro, 2022 inteiro, lecionando a disciplina de projeto de vida no ensino médio. Também sou consultora, viajando escolas aí de todo o país e posso afirmar que 2022 foi um dos anos mais desafiadores para a educação. Se vocês estavam dentro de escola, bem provavelmente vocês também lidaram com alunos muito ansiosos, com muitas situações de adoecimento mental, com famílias às vezes trazendo mais questões e dando mais trabalho que os próprios alunos também em algum nível desmotivados, pouco envolvidos nas atividades. Então tivemos um ano aí do ponto de vista socioemocional que nos solicitou bastante e que veio trazendo para a gente com uma força muito de urgência a necessidade de realmente a gente se voltar para aprender, a fazer e promover desenvolvimento socioemocional dentro das escolas e considerar mesmo essa visão de educação mais integral, essa visão de educação que olha para os sujeitos como um todo, não fragmentado, não cognitivo, separado ali do aspecto emocional, mas um sujeito integral. Precisamos urgentemente falar sobre isso, praticar, atividades, ferramentas, estratégias para que pouco a pouco a gente possa ir se apropriando do universo do socioemocional dentro das escolas também. Então hoje eu estou aqui para partilhar com vocês algumas reflexões e estratégias que tornaram os meus últimos anos de docência menos impactantes, menos desafiadores, para que 2023 seja um ano que a gente conquiste mesmo ainda mais engajamento, ainda mais participação, ainda mais autonomia dos nossos alunos, que 2023 seja um ano de um clima escolar menos adoecido, para que a gente tenha condições mais propícias para a aprendizagem. Então, quem se interessa por esses assuntos, quem sente esse chamado, eu convido vocês para que estarem comigo até o final, dessa curta palestra, dessa curta conversa que nós vamos ter aqui, porque eu prometo dividir estratégias práticas com vocês, mas convido também para que nós estejamos juntos na minha rede social, Amanda Zanetti _edu, no Instagram. Lá eu compartilho, divido com vocês posts que vão ajudar tanto no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, no autoconhecimento de nós, professores, quanto reflexões e estratégias que vão ajudar o manejo da sala de aula, controle de indisciplina e esse desenvolvimento integral, que é algo que a gente tanto quer. Então, espero vocês lá. Para a gente começar, não podia ser diferente. Toda vez que a gente vai falar de desenvolvimento socioemocional, é muito importante a gente ter em vista que, primeiro, a gente cuida disso internamente. É impossível levar alguém até um lugar onde a gente nunca foi. A gente não consegue dar a mão para alguém guiar para um caminho, para um destino, se a gente mesmo não sabe esse caminho, se a gente também está descobrindo esse caminho. Então, a gente precisa começar isso primeiro em nós, professores, na nossa vida cotidiana, nas nossas relações, para que a gente tenha mais condições de favorecer esse crescimento emocional e social dos estudantes que estão confiados a nós, Então, para a gente começar, é importante a gente ampliar a nossa consciência e sempre fazer a prática de observar o que está vivo em nós. Então, nesse momento agora, eu convido você para fazer uma respiração mais profunda, observar aí a postura do seu corpo, observar o seu mundo interno e perceber como você chega para esse momento nosso aqui, E talvez você perceba que você se sente um pouco ansioso, às vezes nervoso, às vezes cansado, pode ser que tenha também uma curiosidade,
ou talvez uma calma, uma tranquilidade. Eu não sei o que você vai encontrar aí, porque esse mundo ele é individual. Mas independentemente, né, do que esteja vivo em você agora, fazer essa prática, fazer esse exercício de se observar mais vezes durante o dia, vai ampliando a nossa consciência sobre nós mesmos e com isso a gente vai ganhando um poder de escolha, né? O que eu escolho, então, como eu escolho agir diante disso que está vivo em mim. Então, se eu estou, por exemplo, muito ansioso, é importante que eu pense em estratégias que eu posso lançar a mão agora, que eu posso usar neste momento, para que a minha condição interior esteja mais favorável e receptiva aos ensinamentos, né, às trocas que nós vamos promover aqui. Então, o primeiro passo é a gente começar a olhar para a gente e responder sempre durante o dia o que está vivo em mim agora, né? E ajustar isso com a expectativa de cada momento. A outra questão que eu queria já, assim, começando e já trazendo ferramenta e já trazendo dica, é construir com vocês também a ideia da importância da gente fazer a escolha de se manter no tempo presente. O que significa isso, né? Aposto que vocês já tiveram, assim, várias situações em que um determinado aluno lá dentro da sua sala, você observou que ele estava ali, sentado na carteira dele, né? O corpo dele estava ali, estava de uniforme, bonitinho lá, mas ele não esteve presente em nenhum dos 50 minutos da sua aula. Imagino que isso já tenha acontecido com vocês. Isso acontece conosco também, né? Muitas vezes a gente está aqui diante de uma tela, diante do computador, de um telefone, interagindo às vezes com alguém, né? Com algum conteúdo, mas a gente não está verdadeiramente ali. E isso é um sabotador da nossa mente. É importante que a gente comece a prestar atenção nessas questões. Elas são bem decisivas, né? Para a nossa forma de agir aqui no mundo. Mas é bem comum que esse sabotador interno, que é natural de todos nós, ele tire a gente do estado de presença, de conexão com o aqui e agora e leve a gente lá para o tempo futuro, né? Isso acontece muito com os professores. Então, a gente está aqui interagindo e aí, de repente, você começa a pensar naquela prova que você tem que corrigir, agora que é início do ano, o planejamento que você tem que entregar, né? Nas suas atividades para o primeiro dia de aula, de acolhimento dos alunos, ou se você já começou, já tem documento para poder entregar na escola, ou você pensa no frango que você tem que tirar do congelador para o almoço, na roupa que você vai usar na festa do final de semana, e com quem que você vai deixar as crianças. Então, muito facilmente a gente é assaltado, né, e carregado para todas as nossas preocupações, para tudo aquilo que a gente precisa fazer nessa vida tão agitada e demandante que a gente vive, né? E quando esse movimento ele acontece com muita frequência, é muito comum que a gente comece a assumir um estado emocional mais ansioso, porque a ansiedade, ela é um excesso de futuro, ela é uma falta de presença, né? Mas, de um modo também diferente, a gente pode estar aqui, conectado aqui nessa aula, nessa interação, e aí de repente a gente também, eu falei aqui pandemia, e isso ser um gatilho que leva a gente lá para o tempo passado, e aí a gente começa a relembrar todas as dores, todas as mágoas, né, todas as angústias vividas em um determinado momento da nossa vida, e aí a gente, né, sai aqui do presente para ir buscar lá no passado essas memórias. E quando a gente também faz isso com muita frequência, o estado emocional que a gente tem de assumir é um estado emocional mais depressivo, né, mais angustiado, e isso também é falta de presença. Então, estar conectado de corpo e de mente no momento presente é um movimento que precisa de intenção, porque naturalmente a nossa mente ela escapa o tempo todo, né? Então, o meu convite para vocês, meu segundo convite para vocês é que nesse momento nós estejamos aqui, nesses 20 minutinhos que nós estaremos juntos, conectados com o corpo e com a mente presente. E aí, todas as vezes que você se perceber oscilando, né, entre esses dois eixos aí, eu convido você a começar a praticar a percepção da sua respiração. A respiração é uma das estratégias mais eficientes, mais rápidas para que a gente possa voltar para esse tempo aqui e agora, que é o único tempo onde a gente tem poder de ação, né? O único lugar onde a gente pode realmente transformar, agir, é no presente. Então,
É um exercício muito interessante aprender a ficar cada vez mais conectado no tempo presente. Isso reduz muito, né, esses movimentos de ansiedade, esses movimentos de pêndulo e traz a gente para o nosso poder de ação, né? O que eu posso fazer, como eu posso lidar com isso que se apresenta aqui para mim aqui e agora. E essa é uma arma mesmo, uma estratégia muito poderosa para quem vive a realidade tão agitada de uma sala de aula, né? Quantas vezes parar um pouquinho para fazer 3 respirações profundas, trazendo consciência para esse movimento do meu corpo, já me tirou de situações em que estava ali na beira de um grito, né, de retirar um aluno de sala de aula, de tomar uma atitude, às vezes, que não ia me ajudar tanto, né, no clima que eu queria construir. Então, quantas vezes um movimento de parar e olhar para o meu estado emocional, respirar, trazer a minha intenção para o momento presente, relembrar, né, os meus desejos, as minhas metas ali para aquele dia do meu planejamento, o quanto essa respiração ela me ajudou a não cair, né, em armadilhas. Então eu convido vocês para cada vez mais também trazendo consciência, né, uma vez que é só aqui e agora que a gente vai conseguir agir. E aí, para quem, né, gosta dessa ideia, para quem concorda, que quer fazer esse movimento, eu deixei para vocês lá na minha bio do meu Instagram um link para que vocês baixem um e-book, exercícios práticos de atenção plena para viver no mundo agitado, que vão trazer, esse documento vai trazer para vocês várias estratégias para a sua vida e também para poder fazer junto com os alunos em sala de aula, né? Então, é muito interessante que a gente comece a trazer práticas de atenção plena, de respiração consciente, para que a gente possa retomar com os nossos alunos um estado emocional mais favorável para a aprendizagem, mais aberto para a aprendizagem. Eu falei muito disso na minha palestra do ano passado, aqui para Moonshot, né? Quantas vezes a gente quer introduzir um conteúdo, a gente quer trabalhar algum conceito e o clima da sala de aula não está favorável, os alunos estão agitados, os alunos estão ansiosos, os alunos estão apáticos e a gente não faz nada para transformar. A gente fica ali 50 minutos, né? Ou quem é regente ali fica ali um tempão tentando, mas o clima não está aberto, né? Então, às vezes, uma paradinha de 3 minutos a gente ganha um tempão. Então, eu deixei esse e-book lá para quem quiser, né, se ferramentar, trazer um portfólio novo de estratégias, porque realmente a gente está precisando de novas estratégias, né? O que a gente traz como bagagem, a gente está vendo que já não está sendo suficiente para esse contexto tão desafiador que a gente está vivendo. Então, segundo convite, respirem e estejam aqui conectados com o corpo e com a mente para que a gente possa ter uma troca legal. A terceira convite e reflexão que eu quero trazer para vocês vem de uma expressão budista que eu uso em praticamente todos os lugares onde eu vou, né, todos os treinamentos que eu faço como consultora, que é a expressão, a ideia trazida pela expressão Shoshin. S-H-O-S-H-I, vou deixar aqui para vocês. Shoshin. Shoshin é uma expressão budista que significa mente de principiante. Quando a gente estuda um pouco sobre essa expressão, sobre esse conceito, a gente entende uma diferença muito grande entre a forma como nós, aqui do Ocidente, nos relacionamos com o saber, nos relacionamos com o conhecimento e como o povo do Oriente, os orientais se relacionam, né, com esse saber também. Aqui, onde a gente vive, no Ocidente, a gente conectou muito as ideias de saber e poder, né? Então, quanto mais eu sei, mais poderoso eu sou, né? Conhecimento é poder, o mundo é dos espertos, né? A gente não escuta falar assim. E aí, quando a gente faz muito essa associação, e eu não estou dizendo que ela não é real, né? Conhecimento é poder, conhecimento é comida nessa sociedade onde a gente vive, mas quando a gente faz uma associação muito grande entre conhecimento e poder, a gente acaba tendo algo que torna o não saber algo que deve ser escondido. Então, a ignorância como algo que deve ser evitado, o erro como algo que deve ser punido, um conhecimento que vem junto, a construção de conhecimento que vem junto com o medo da exposição, uma baixa vulnerabilidade diante de um conceito novo, de uma troca com alguém. Enquanto lá no Oriente, né, eles praticam Shoshin,
que é essa mente aberta, essa mente de principiante. Então, mesmo que alguém seja assim um expert em alguma coisa, alguém já tenha estudado muito um assunto, ainda assim há um incentivo para que a gente pratique, né, uma mente de principiante, uma mente ávida, uma mente curiosa, uma mente que não traz preconceitos, uma mente que está aberta a receber. E então eu vejo o quanto aqui a gente precisa aprender, beber um pouco dessa fonte ali dos orientais para poder trazer isso também para dentro da escola, para tornar essa aprendizagem uma aprendizagem mais aberta, onde o errar não seja algo que deva ser evitado, que é vexatório, que me expõe diante do grupo, né? E nós, professores, muitas vezes a gente mesmo ocupa esse papel. Né, esse papel fechado diante de uma ideia nova, né, que não quer se vulnerabilizar, às vezes quer defender uma ideia que já traz, uma ideia pré-concebida, e isso vai nos protegendo, né? Então, um professor não saber é algo que né, não é correto, é algo que deve ser evitado, é algo feio, é algo pouco aceito. Então, que a gente traga para esse momento aqui, que vocês tragam para toda essa jornada, todas essas trilhas que vocês vão seguir aí nessa formação da Moonshot, essa ideia Xoxin, né? Bom, essa ideia não me parece muito interessante, mas deixa eu me abrir. Ao invés de eu me fechar, deixa eu me abrir, né? Deixa eu ter uma mente de uma criança que está querendo descobrir, né? Que está querendo trocar, que está querendo ampliar, e não de alguém que fica o tempo todo questionando, buscando certezas, mas de alguém que, mais do que certezas, está procurando encontrar perguntas, novas perguntas para colocar esse crescimento em movimento, né? Então, eu faço esse convite para que a gente, tanto aqui e agora, mantenha uma postura Xoxin, mas também em sala de aula promova um clima Xoxin dentro de sala de aula, em que os erros dos alunos possam ser valorizados, que todas as perguntas possam ser valorizadas, que os erros possam ser discutidos a partir de uma perspectiva positiva. Então, olha, quem gostaria hoje de compartilhar um erro e dizer o que aprendeu com esse erro, de olhar para uma dúvida e agradecer por aquele adolescente, aquela criança ter exposto aquela dúvida que fez com que todo mundo aprendesse mais e melhor, mas que a gente cada vez mais incentive uma postura Xoxin, porque o crescimento emocional, o crescimento intelectual, ele é muito potencializado quando a gente assume uma postura de vulnerabilidade, uma postura de que nós não sabemos tudo, nós estamos sempre caminhando, né? Então, até o último dia da vida da gente, a gente vai olhar e ainda tem um degrau para subir, um degrau no meu desenvolvimento humano, no meu desenvolvimento espiritual, no meu desenvolvimento moral, no meu desenvolvimento intelectual. A gente está sempre caminhando. Então, ter uma postura Xoxin ajuda muito que a gente aprenda cada vez mais. E eu estou sugerindo muito isso aqui, porque eu realmente acredito, né, nesse conceito, nessa ideia, e também porque talvez algumas ideias que eu vá trazer aqui para vocês, quando a gente fala, né, desse universo interior, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, algumas ideias, elas podem incomodar em algum lugar, porque a educação, ela vem de uma tradição muito punitiva, a educação, ela vem de uma tradição muito da humilhação, do medo, né, do erro, do apontamento. Então, quando a gente começa a transformar essas ideias, isso pode doer em nós em algum lugar, porque nós trazemos gatilhos, memórias de uma educação tradicional muito autoritária. Então, quando isso acontecer, se isso acontecer, respire novamente, né, aqui trazendo a chave da respiração, e se abra, não se feche, faça esse movimento de expansão e não de contração. E trabalhe isso com seus alunos, eu tenho certeza que esse é um conceito que vai ajudar muito uma virada de chave aí nesses próximos anos da sua docência. Bom, então vamos lá. Vamos lá agora falar de um outro sabotador, que conhecer sobre ele pode ajudar muito, muito, muito a trazer positividade para esse novo ano que se inicia, esse novo ano letivo que se inicia. E para a gente conversar sobre esse sabotador humano aí, mais um, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem, percebendo qual é a coisa que mais te chama atenção. Quando você bate o olho nessa imagem, o que te chama? O que você vê em primeiro plano aí?
Bom, provavelmente eu imagino que você, como a grande maioria de nós humanos, respondeu que você vê primeiro, ou que te chama muita atenção, a fruta estragada, né? Aquilo que não vai bem, aquilo que tá errado, aquilo que é diferente. Então, mesmo que a gente tenha aí nessa imagem uma quantidade bem maior de frutas que estão sadias, de alguma forma o nosso cérebro ele leva a nossa atenção muito rapidamente para essa fruta que está apodrecendo, essa fruta que está ruim, né? E essa mesma lógica que é chamada de viés de negatividade, ela se aplica em várias outras situações do nosso dia. Então, nós humanos nascemos com esse sabotador. Sabotador é um nome que eu uso, é uma brincadeira, né? Mas é uma condição neurobiológica, é um defeito de fábrica, que todos nós nascemos assim, que é uma tendência estudada pela psicologia positiva de olhar tudo por uma ótica muito mais negativa e pessimista do que por uma ótica otimista e positiva. Então, se a gente for pensar no nosso dia a dia, às vezes a gente tem uma cama quente para dormir, a gente tem uma casa para se abrigar, a gente tem uma família, a gente tem emprego, a gente tem saúde, a gente tem alimento, a gente tem amigos, né? A gente tem uma escola legal onde a gente trabalha, a gente tem um propósito, a gente tem roupa para vestir, a gente tem um veículo para se locomover. Então, a nossa vida, se a gente olha, a gente vai encontrar inúmeros motivos para ser grato, inúmeras bênçãos, né? Mas às vezes basta um evento negativo num dia, às vezes um pneu que fura, alguém que se atrasa, para aquilo ganhar uma proporção tão grande que a gente acaba por descrever o nosso dia como um dia ruim. Então, mesmo que eu tenha tido muitas bênçãos e muitos mais motivos, né, para agradecer, para sorrir, para ser feliz, ainda assim, um único evento ou uma pequena coisa negativa tem um potencial, uma capacidade de inibir todas essas outras coisas boas que a gente tem. Inclusive do ponto de vista de mídia, televisão, jornais, se a gente abre um jornal, se a gente liga uma televisão, a gente vai ver uma exploração desse universo mais perigoso, do roubo, né, da trapaça, da corrupção, sendo muito mais elevado do que os aspectos inúmeros que a gente teria ali para ver que a vida também é boa, né? Em alguma medida a vida também é positiva. E isso acontece, gente, em função dessa galerinha que eu vou colocar aqui, ó. Os nossos primos primitivos. A gente traz essa tendência do nosso repertório mesmo evolutivo. Então, antigamente, né, quando os nossos ancestrais eles estavam lá na floresta, eles estavam o tempo todo sob risco de vida. Então, quem sobreviveu, o homem da caverna que contou a história, foi aquele que teve viés de negatividade. É aquele que saía para caçar, prestando atenção em tudo aquilo que representava risco. Então, se eles ouviam barulho, ele não podia prestar atenção no canto do pássaro, ele tinha que prestar atenção naquele barulho que indicar que tinha um animal selvagem ali que pudesse colocar a vida dele em risco. Se ele ia se alimentar com alguma fruta, alguma hortaliça, ele comia aquilo, mas não prestando atenção no sabor delicioso daquele fruto, mas prestando atenção se tinha algum indício de um gosto amargo, azedo, né, que poderia representar também um risco para ele. Então, essa tensão do ambiente, ela era uma tensão bastante constante na vida desses nossos ancestrais. E quem sobreviveu foram esses que tiveram medo, que tiveram receio, que tiveram foco no perigo, foco no negativo. E o tempo de evolução, ele ainda não foi suficiente para que a gente pudesse perder essa característica. O que isso significa? Que todos nós, a gente vai ter uma tendência mesmo, a gente vai precisar trazer intencionalidade se a gente quiser fugir um pouco desse negativismo. Eu não estou dizendo aqui que isso fique muito claro, que a gente vai viver num mundo poliana, né? Que a gente vai fingir que os problemas não existem, que tudo isso não é muito sério, que não, a gente não está vivendo uma situação de muito luto, de muita perda. Não é isso, né? O que eu estou dizendo aqui é a gente fazer um esforço, né, de acolher os nossos sentimentos, de acolher tudo isso que acontece, de compreender todas essas dificuldades, todas essas emoções muitas vezes desagradáveis que a gente vive e ainda assim, diante do que se apresenta, a gente fazer uma escolha. E aí, qual é a escolha?
né, que a gente vai fazer. Nesse ano de 2023, quais são seus desejos? O que recebe atenção cresce, né? Uma plantinha, ela precisa de água, né? Ela precisa de atenção. E se ela receber essa atenção, ela floresce, ela cresce, né? Então, onde a gente coloca o nosso foco, é lá que vai ter vida, é lá que vai crescer. Onde é que a gente quer colocar o nosso foco? Né? Então, muitas vezes, dentro do contexto de sala de aula, e a gente viveu isso efetivamente nesses últimos anos, né? Muitas vezes o nosso foco está para falta, né? O nosso foco está naquele aspecto que ainda está atrasado, né, na aprendizagem dos alunos. O nosso foco está na indisciplina, o nosso foco está no mau comportamento, o nosso foco está naquele aluno que não está contribuindo. Então, que tal a gente fazer um movimento de esforço mesmo, um movimento intencional de também colocar a luz naquilo que está indo bem e começar a criar dentro do universo da escola, do universo da sala de aula, situações de encorajamento dos alunos. Pessoal, eu sinto que esse ano é um ano realmente muito desafiador, mas quando vocês se comprometem com essa atividade do jeito que está acontecendo agora, isso eleva muito o nível da aprendizagem. Então, eu queria reconhecê-los porque isso é muito importante para nós. Então, ao invés da gente colocar foco lá naquele grupo que não está trabalhando bem, por que não deslocar o nosso foco para aquele grupo que é um exemplo para os outros, né? Muitas vezes a gente foca muito naquilo que os alunos não devem fazer. É aquilo que não pode, aquilo que atrapalha. E muitas vezes a gente não ensina para os nossos alunos ou não incentiva aquelas posturas que a gente deseja. A psicologia positiva, ela é esse movimento, sabe, que vai estudar dentro da vida humana o que faz a vida da gente florescer. Então, trazer luz sobre os aspectos que vão promover crescimento humano, florescimento humano. E a ciência já comprovou. A ciência comprovou que quanto mais a gente consegue intencionalmente colocar foco naquilo que são os aspectos que a gente tem para agradecer, naquilo que vai bem, mais a gente vai ganhando uma espécie de força, de resiliência para lidar com aquilo que não está indo tão bem. Então, nesse movimento, né, uma outra ferramenta que a gente poderia muito usar é trazer o encorajamento dos alunos. E a gente pode fazer isso ativando o senso de aceitação e o senso de importância desses nossos alunos dentro do contexto de sala de aula. Um psiquiatra vienense chamado Alfred Adler, que é reconhecido hoje como o pai da psicologia individual, ele diz que todo mau comportamento esconde o desencorajamento. Então, uma criança ou um adolescente mal comportado é uma criança e um adolescente desencorajado. E desencorajamento tem a ver com um senso de aceitação e um senso de importância ferido. Todos nós queremos contribuir. Todos nós queremos nos sentir importantes, queremos que nós sejamos respeitados naquilo que nós somos, vistos naquilo que nós somos, aceitos do modo como nós somos, né? E no ambiente em que eu sou criticado, punido, constrangido o tempo todo, o meu senso de aceitação e importância, ele fica ferido. E aí, segundo Alfred Adler, esse mau comportamento emerge não como uma causa, mas como um sintoma. É como se fosse uma linguagem em que o aluno diz pra gente por meio do seu comportamento: me veja, me aceite, me deixe contribuir. Então, muitas vezes, quando a gente vai investigar as causas da indisciplina, a gente encontra uma comunidade escolar muito ferida na sua autonomia, na sua contribuição, na sua participação. Muitas vezes em contextos em que os educadores tomam para si todo o poder e mandam o tempo todo, e aqueles alunos, eles não têm muitas oportunidades para se verem importantes diante daquela comunidade. É como se eles não estivessem ali, não fizesse diferença nenhuma. Então, a psicologia positiva, ela fez um estudo que pode nos ajudar muito a trazer mais oportunidades de encorajamento para os nossos grupos de aluno, né, para a nossa comunidade escolar, que é trabalhar com a percepção e o desenvolvimento de virtudes e forças dentro do ambiente escolar. Então, vou deixar aqui para vocês esse site. Nesse site existe um teste que pode ser aplicado a partir dos 13 anos, mas não que a gente só possa usar esse conceito a partir dos 13 anos, só o teste que a gente só vai conseguir aplicar nos alunos a partir de 13 anos. E nesse teste, a gente vai conseguir ver o nível de desenvolvimento das nossas 24 forças humanas. A psicologia positiva, ela fez um estudo
bastante expansivo, sabe? Em todas as comunidades, em todos os países, em todos os tipos de cultura, considerando sexos, condição socioeconômica, religião. Então, é uma pesquisa bastante importante. E essa pesquisa mundial, ela verificou a permanência de 24 forças na humanidade, forças de caráter na humanidade, que são classificadas em 6 categorias de virtudes. Eu vou colocar um quadro aqui como se fosse uma tabela periódica, estão vendo? Que mostra essas 24 forças. E esse teste que eu estou deixando aqui para vocês nesse site, você pode ver, respondendo as perguntas, quais são as suas forças mais bem desenvolvidas e as suas forças, né, que precisam de incentivos para desenvolvimento ordenadas. E saber quais são as suas principais forças e saber quais são as principais, perceber quais são as principais forças dos alunos pode ajudar muito nesse incentivo naquilo que os seus alunos ou a sua equipe de professores, né, as pessoas que convivem com você, incentivar essas primeiras forças vai trazer muito encorajamento no sentido de que essa pessoa que recebe encorajamento naquilo que ela tem de melhor, ela sente muito desejo, se sente mais aberta e propensa a querer contribuir, porque ela sabe que naquele aspecto ela realmente pode fazer a diferença. Então, muitas vezes você vai perceber que você vai encontrar na sua comunidade alunos que tem muitas forças que são valorizadas pela escola, como a criatividade, a curiosidade, o amor pelo aprendizado, mas outros alunos que as forças não vão estar, né, nesse campo da sabedoria, mas às vezes eles têm muito bom humor, eles são generosos, né, eles são amorosos, e essas também são forças importantes da humanidade. Então, por que não deslocar um pouco esse foco dessas forças que naturalmente já são muito valorizadas dentro do ambiente escolar e começar a valorizar outras forças e dar a oportunidade para que outras forças se manifestem, sabe? Porque quando a gente é percebido naquilo que a gente sente que é o nosso maior potencial de contribuição, a gente não tem aluno, não tem pessoa que não se sente engajado, que não sinta lá um desejo de contribuir, um desejo de querer participar, porque a gente sente que aquilo realmente é o que o que a gente tem de melhor. Então, um aluno que tem uma força, por exemplo, do humor muito bem desenvolvida, quando a gente consegue valorizar esse humor e trazer esse aluno para participar, valorizando essa força que ele tem, muito provavelmente isso vai dar um impulso para que ele possa crescer naquelas forças que às vezes ali estão precisando de incentivo, né? Mas é muito mais adequado e muito mais efetivo que a gente tente um caminho mais positivo do que esse caminho que normalmente a educação buscou, que tem se mostrado tão pouco eficiente para o momento atual, que é o caminho da punição, que é o nome no quadro, que é tirar o recreio, que é ameaçar tirar a nota, a gente tirar o aluno da sala. A gente já está percebendo que essas estratégias elas não são mais eficientes para esse momento que se apresenta agora. Então, realmente, a gente precisa começar a buscar outras ferramentas. Uma outra ferramenta que tem, se mostrado assim, muito eficiente nos contextos que eu participo, é a gente também entregar funções para os nossos alunos, né, no contexto de sala de aula. E aqui, quando eu falo função, eu não estou falando de ajudante de turma. Eu estou falando realmente de permitir sair do lugar de total controle, né? Esse lugar do professor ali que manda tudo, que pede tudo. É sair desse lugar de quem vai pedir um copo d'água, de quem vai pedir para entregar um caderno, de quem vai pedir para levar um recado. Instituir alunos que tenham funções. Não, você é responsável pela devolução dos livros na biblioteca, né? E a gente pode fazer isso por meio das forças também. Então, vem cá, olha, eu preciso de alguém para cuidar do mural da sala de aula, por exemplo, né? Durante esse mês, alguém que vai ficar responsável por isso. E aqui seria muito bom que alguém que tivesse a força da criatividade muito bem desenvolvida, uma pessoa que fosse uma pessoa que tivesse, né, amor pela aprendizagem, ou que tivesse apreciação da beleza
né, que pudesse cuidar, porque aí a pessoa vai poder fazer uso dessa sua força aqui. E aí os alunos se voluntariam para cuidar alguns daquele mural. Outro vai ficar responsável pela temperatura, o outro vai ficar responsável por recepcionar, o outro vai ficar responsável por levar os recados, o outro vai ficar responsável por corrigir, né, os deveres da fileira, mas que a gente institua funções de modo que esses alunos possam se sentir contribuintes importantes nesse ambiente, né? Quantos alunos a gente tem que muitas vezes passam um mês inteiro e a gente mal escuta a voz deles, a gente mal percebe o movimento daquele aluno dentro de sala de aula, porque a gente está ali o tempo todo, né, controlando tudo que acontece, fazendo. Então, entregar um pouco esse poder, compartilhar um pouco essa gestão de sala de aula. E quando a gente faz isso, é muito natural que os alunos comecem a cooperar, né? Porque a gente muitas vezes busca pela obediência, mas obediência é diferente de cooperação, né? O caminho para se buscar a obediência é um caminho distinto do caminho que encontra a cooperação. Então, o que realmente a gente quer? A gente quer alunos obedientes ou a gente quer alunos respeitosos, cooperativos, participativos, contribuintes, né? Então, essa é mais uma ferramenta que eu deixo para vocês como um incentivo mesmo para que a gente possa tornar a sala de aula um espaço de troca mais democrático, em que as pessoas possam ser vistas nas suas belezas, né? Nos seus potenciais, que nós, professores, sejamos encorajadores dessa comunidade, para que a gente sempre haja buscando levantar o aluno e não derrubá-lo ainda mais, para que a gente possa ter um ano de crescimento e expansão, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos desafios. O meu tempo aqui é um tempo super curto, ele até já venceu, e por isso, para a gente continuar esse papo e continuar aprendendo outras estratégias, refletindo sobre qual é verdadeiramente o nosso papel de professor, eu convido mais uma vez para que você esteja comigo na minha rede social, AmandaZanetti_Edu. A gente continua esse papo lá. Eu agradeço você por ter permanecido até aqui e eu espero você para a gente trocar ainda mais. Um beijo grande, continue essa jornada, que essa semana pedagógica seja preciosa para você. E até a próxima. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.